Olá, bom dia. 15 de março de 2024, são 7h07 da manhã de uma sexta-feira. Bom dia, bom dia, bom dia. E muito bom dia. E o tema do dia? O tema do dia seria, talvez. E o que seria? Eu seria uma pessoa melhor. Eu seria a vida. Eu seria a existência. Eu seria a onipotência. Não. Eu seria a onisciência. Não. Eu seria a onipresença. Não. Eu seria a conjunção. Não. Eu seria a unção. Eu seria a unção. Mas eu poderia usar reticências. E o que isso seria? Eu também me perguntaria. E quem responderia? Quem responderia a verdade que nos trazia. E o que a verdade seria? A verdade nunca seria a mentira do dia a dia, a dita hipocrisia. Ai, santo. Esprema. Esprema. E o que seria? Espremer a vida todos os dias certamente me daria a certeza de que eu seria uma pessoa melhor a cada dia. Verdade. E se eu viesse a falar que o verbo ser é uma coisa complicada da gente conjugar? Aí eu seria uma pessoa a pensar. E o que seria uma pessoa a pensar? Se com decisões efetivas para tomar. E quem iria lhe orientar? Aquele que com toda certeza é a onipresença, a onipotência e a onisciência do lugar, para eu não ficar com vazios, quer dizer, com reticência todos os dias a ofertar. Isso quer dizer que chegamos a conversar. Santo. Isso quer dizer que, na hipótese, se na hipótese do verbo ser se invocar, é preciso, de fato, a gente respeitar. Santo. E em que momento o verbo ser esteve a se invocar? Quando o verbo ser no templo esteve a entrar e, de fato, expulsou os vendilhões, os mercadores de lá. Santo. Isso esteve a resultar na paz do lugar? Não, a ira, o verbo ser esteve a provocar. Santo Deus. E depois, o que esteve a se dar? O problema é que, de fato, alguém resolveu o acento colocar e ira e esteve a se transformar num verbo do lugar. O quê? Sim, Deus irá se vingar. Falaram? Sim, estiver a falar antes mesmo do verbo ser entrar no templo para expulsar os vendilhões de lá. Santo Deus. E Deus esteve de fato a ir a levantar? A questão é que Deus esteve a criar um mundo perfeito onde os sentimentos iriam se manifestar
sem precisar sequer uma palha ele movimentar. Como é que isso pode se dar? Sim, porque lá, no entendimento pleno da criação do ser, está escrito que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso quer dizer que o homem pode ir a levantar. O quê? Sim, o homem pode ir a levantar. Mas sabe como é que é? A espada não pode usar para ninguém traspassar. Santo Deus. Quer dizer que sentimentos são comuns no lugar, porque senão a gente estava a ocultar a realidade daquilo que sempre esteve a se dar. As pessoas costumam sentimento manifestar. O problema é que a gente não quis a razão do ser usar. Sim, para justificar a mão que esteve a pesar. Santo Deus. Então, seria natural alguém, de fato, com ira ficar. Sim, e muito mais natural é o outro buscar a compreensão daquilo que realmente esteve a se dar para, de fato, a ira acalmar. Santo, disso os profetas estiveram a falar. Exatamente disso. Exatamente disso. Os profetas estiveram a anunciar que se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não seria diferente, de fato, a ira nos alcançar se a gente viesse a ultrapassar o que a razão esteve, de fato, a limitar. Como ser é de pensar. Santo, isso vale para tudo. Isso vale para a gente ter a compreensão do que é racionalizar. Ok? Sim, os sentimentos para a gente de com ódio não ficar. Santo. Então, é comum naquele momento, aquela coisa, bater para você de fato, coisa. Mas aí você tem que usar a razão para de fato esfriar. Santo Deus, que coisa complicada é viver nesse lugar. Por isso que Deus me disse que está na hora. O quê? Sim, que está na hora de eu pegar o meu banquinho e saber de fato a ira de Deus evocar. O quê? Deus disse, Maria de Cássia, você está num lugar onde muita gente costuma aconselhar, olha, para com raiva dos outros, se você não ficar, compra um saco de boxe. É o quê? Foi. Deus esteve a me lembrar que isso é uma prática, é terapia, é terapêutico. Então, Deus disse, olha minha filha, eu não sei se um saco de boxe para você vai funcionar. Mas também, como é terapia, de fato, você pegar seu banquinho e poder se recolher. De fato, a coisa assim é se pensar, porque é terapêutico. É preciso tirar um tempo para você. É verdade. É conselho que de fato costumam dar nas terapias. Tira um tempo para você pensar. Você precisa se colocar dentro da vida que você está a levar. Você não pode o tempo todo
querer problema, solucionar essa coisa toda é razoável até num determinado momento. Então você precisa até um certo ponto chegar para saber realmente até onde o ser humano pode chegar. Certo. Isso Deus falou baseado em quê? Na criação do mundo. É o quê? Sim, Deus diz criou. Criou-se o mundo em tantos dias. E se fez o homem mais semelhança, é preciso o homem descansar. Santo. É preciso o homem descansar. Seria razoável. Seria razoável a se pensar. E por que seria? A questão que ele disse foi essa. Olha, minha filha, a gente pode um banquete todinho preparar. A gente pode convite enviar. Mas a gente não pode ninguém obrigar. Nem sequer a uma resposta nos dá. Então, a gente precisa mesmo, cada banquinho pegar com a consciência de que o banquete estivemos a preparar, colocamos até o banquinho em cada lugar, para cada um ter reserva. E usando a reserva, saber a hora de separar até a jurubeba para não amargar. Mas como? 7 dias estiveram a passar, mais outros 7, que somaram com 7, que somaram com 7, que somaram com 7, que somaram com 7, tanto 7, que não dá para a gente continuar pintando 7 e deixar a comida desperdiçar. Santo. E o que você esteve a falar? Foi aí que nós estivemos a acordar. Que é preciso uma atitude tomar. Sim, porque quando a gente se sente o tempo todo assim, com esse... sabe como é que é? Sendo o saco de boxe. O quê? É isso, Deus disse, olha minha filha, não existe em nenhum lugar um conselho para você ser saco de boxe. Ninguém diz para alguém ser saco de boxe. Muito menos diz para a pessoa o outro esmurrar. Que é preferível um saco de boxe comprar ou numa academia entrar para com a raiva você aprender a lidar. Para em ódio não se transformar e você saber sentimento controlar. Também não existe nenhum conselho de alguém que manda você banquinho virar. Para na conveniência um pegar, depois joga lá, outro coloca pé, outro chuta para lá, outro empurra para cá e essa coisa toda. Não existe uma só pessoa que vai dizer para você, para banquinho você virar. Porque isso é ultrapassar toda a razão que o ser humano pode mesmo ali alcançar. Sendo assim, e tendo a compreensão que hoje é o dia do consumidor, se Deus disse é o dia do consumidor, respeitando, sim, os mercadores de ilusão, minha filha, nós vamos um assunto encerrar. Com a certeza de que tudo fizemos
tudo fizemos para a taça não transbordar. Sim, das ilusões que os mercadores podem nos dar. E eu, ali a escutar Deus, naquele momento, o profeta João Batista esteve a chegar. O problema foi a roupa que ele estava a usar. Estive a estranhar. Mas ele, trazendo um sorriso largo, me disse logo: eu hoje resolvi, de fato, o dia do consumidor honrar. E fui uma gôndola pegar. Para a gente saber lidar com os vasos que o corpo está a carregar. E a gente saber, corpo humano, respeitar. Santo João Batista vestido a caráter, para a gente na corrente sanguínea entrar e ter uma ideia do que o corpo humano é capaz de realizar. Se fé em Deus a gente botar. Os canais estavam todos lá. Assim, o profeta João Batista esteve a me falar: não precisa se preocupar. Todos estiveram a se posicionar. Cada um vai ser sinal de trânsito no lugar. Assim vamos poder, por cada canal, passar, ter uma ideia do que o canal está a carregar e assim a gente poder a teoria praticar. Quando a hora é chegar. O problema era a hora você calcular. Mas Deus esteve a nos falar: que isso? Nem eu, nem o profeta, nem aqueles que estiveram a se colocar com a disposição de sinal de trânsito virar, nenhum de nós iria precisar. É se preocupar com o relógio. Compreendi os dias da criação. Por certo, Deus não se incomodou de fazer serão, sim para a gente alcançar a perfeição. Eu fiquei ali a pensar como seria bom eu ter um dia para descansar. Seria maravilhoso eu poder tirar um dia para eu a alegria manifestar. Mas, com os canais a me esperar, e tendo que o dia do consumidor eu respeitar, Deus me disse: ô minha filha, como é que a gente pode ilusão criar? Não tem como esse sonho de consumo nenhum mercador fabricar. Sendo eu a verdade do lugar, lhe digo que o descanso será quando você finalmente puder dentro do canal estar 100% no lugar. Santo Deus. Como é que eu poderia me alegrar entrando dentro de um canal para eu poder, de fato, o sangue vasculhar e saber se tinha sangue meu no lugar? Mas Deus me disse: seja
como for. Se sangue você não encontrar, eu tenho certeza de que você tem o suficiente para ofertar, sem nenhum tipo de preço botar. De hoje em diante, teremos que caminhar com a certeza de que é preciso o sangue humano, a gente lavar. E lavar sangue humano, minha filha, é uma tarefa tão complicada no lugar que eu sei que muitas vezes até a fé a gente costuma deixar. Porque a gente precisa duas mãos pegar. Tentando, pelo menos o ar alcançar. Nesses momentos, minha filha, a gente tem que a semente de fé deixar. Na certeza de que outro pode precisar da fé que você esteve a carregar. Portanto, minha filha, se tiver que amassar lembre-se das vezes que você esteve a falar para João Batista que ele amassava para em você ele não acreditar. Então, se tem realmente uma maneira do profeta, nesse momento você honrar, já que ele se dispôs a lhe acompanhar, faça conforme um dia você esteve a falar. Amaciar. Amaciar, minha filha, porque até o fôlego vai faltar. Porque uma coisa é ficção no lugar. A outra coisa bem diferente. São os números nos mostrar o que um dia foi ficção no lugar. E como eu tenho certeza de que número nunca costuma errar, a gente precisa com número lidar. Compreendendo mesmo a utilidade da matemática, a gente realmente buscar. Sem querer nenhum tipo de preocupação levantar, mas buscando o foco para a matemática a gente calcular. Se é assim, hoje, certamente, não temos motivos para comemorar, já que os vendilhões continuam, de fato, a usar subterfúgio para consumidor sempre enganar. E como nós não queremos mesmo ninguém prejudicar, vamos buscar um lugar para o banquinho e o saco de box a gente colocar. Para o limite
o limite, a gente poderá alcançar. E eu tenho certeza de que você sabe isso realizar. Com a ciência que eu, certamente, estive a criar para cada homem, filho, gerar. E assim saber a importância do criar. E como a gente é ser humano no lugar, não podemos mesmo com essa. Vamos usar reticência. Assim a gente alcança a verdadeira ciência. Um dia, nunca é bom a gente, de fato, plantar demência. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada. Sempre. Deus é e sempre será a minha essência.